alunos, estamos aqui para mais uma aula falando sobre segurança da informação e falando sobre certificação digital. Então nós vamos continuar esse assunto agora bem importante aí para as provas de concurso. Primeira coisa dessa nossa aula é entender que através de um certificado digital nós podemos criptografar documentos e também podemos assinar digitalmente documentos. Quando eu digo documentos, pode ser também criptografar um e-mail, uma mensagem, criptografar uma transação eletrônica, criptografar um documento ou assinar digitalmente um documento, assinar digitalmente uma mensagem, assinar digitalmente uma transação eletrônica. Mas observa aqui, se eu sei que através de um certificado digital nós podemos tanto criptografar quanto assinar digitalmente documentos, mensagens e por aí vai, o que nós precisamos saber sobre o significado de um processo de criptografia? Isto é, o que significa na prática criptografia? O que é isso? Então vamos começar a entender aqui. Criptografia é o processo de embaralhamento dos dados, é o processo de codificação dos dados. Quando os dados são criptografados, eles são codificados, são embaralhados de tal forma que alguém no meio do caminho, tentando interceptar de forma indevida uma mensagem, uma transação, um documento eletrônico, não vai entender nada. Então imagina que eu quero enviar uma mensagem para alguém e gostaria que essa mensagem fosse criptografada. Eu posso utilizar um certificado digital e através das chaves pertencentes a um certificado digital, é possível realizar esse processo de criptografia. Então, certificados digitais, se assim cair na prova, permitem o desenvolvimento de um processo de criptografia, que é um processo de codificação dos dados, de embaralhamento desses dados. Essa informação é bem importante. Outra informação que nós temos aí sendo mostrada em relação à criptografia é o que ela garante em relação à segurança. Se uma prova de concurso sugerir o processo de criptografia garante o que em relação à segurança da informação? Garante a confidencialidade, garante o sigilo dos dados. Esse é um ponto importante. Então, através de um certificado digital, eu posso tanto criptografar quanto assinar digitalmente mensagens, documentos ou transações. Se eu usar o meu certificado digital ou certificado digital de um terceiro para realizar o processo de criptografia de alguns dados, então eu quero garantir a confidencialidade, eu quero garantir o sigilo dessa informação, porque é esse o objetivo da criptografia. Ok? Bem, outra coisa importante para estudarmos em relação à criptografia é a existência de dois principais tipos de criptografia. Existe o que chamamos de criptografia simétrica, existe o que chamamos de criptografia assimétrica. Na criptografia assimétrica, nós usamos chaves diferentes e na criptografia simétrica usamos a mesma chave. Então, olha só um detalhe importante que a gente vai estudar bem a partir das próximas aulas, mas que tu já tem que entender. Quando realizamos um processo de criptografia, nós temos a ideia da criptografia sugerir dois tipos diferentes. Existe a criptografia simétrica, que tem esse nome porque usa as mesmas chaves tanto para criptografar quanto para decodificar os dados. Então, se numa prova ele sugerir processo de criptografia que utiliza uma determinada chave para criptografar os dados, e esta mesma chave posteriormente vai ser utilizada para decodificar os dados, se ele disse que a mesma chave criptografa e decodifica, o processo é chamado de criptografia simétrica. Se ele identificar que naquele processo de criptografia foi utilizada uma determinada chave para criptografar e uma outra chave para decodificar, aí ele está indicando chaves diferentes. Se ele indicar que uma determinada chave criptografa e uma outra chave vai decodificar, então se ele está usando chaves diferentes para criptografar e para decodificar a mensagem, então o processo é a criptografia assimétrica, ok? É bom lembrar isso para efeito de prova. Quando a gente pensa sempre nas provas, a gente tem que imaginar a diferença entre esses dois processos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a parte técnica que diferencia a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica, mas isso a partir da próxima aula, certo? Não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.